Lançamos hoje aqui uma nova rúbrica que contará com a participação da Margarida Garção, terapeuta de casais, e que nos vem aqui dar resposta a algum dos desafios mais comuns dos casais que passam pela infertilidade e que podem ver a sua relação e a sua vida em comum afetada de alguma forma por esta situação. E, na verdade, o que nós queremos é que os casais vivam este tempo unidos no seu projeto comum, que cresçam nos desafios que são colocados, não é? E que construam esta relação que é sólida e que é fértil. E é por isso que nós aqui estamos, para esta rúbrica, onde vamos trazer aqui respostas a algumas das questões mais comuns. E hoje começamos com uma que pode estar muito presente e que se refere ao caso em que, se um dos dois no casal sente que só ele é que está verdadeiramente envolvido, verdadeiramente comprometido com tudo o que o caminho de infertilidade envolve. Não é? Isto pode ser nas decisões que têm que ser tomadas, nas presenças nas consultas ou nos tratamentos, nos exames que têm de ser feitos, não é? E até mesmo no companheirismo e no apoio emocional que dão um ao outro. E muitas vezes é frequente ouvir um a dizer que o outro parece que não está tão comprometido, até diz que quer, mas depois parece que não participa do projeto, que não se envolve, ou até parece que abdica dele mais facilmente. Esta é uma situação comum e por isso abre aqui este espaço para, Margarida, se puderes aqui auxiliar, o que fazer nestas situações. Olha, Joana, primeiro que tudo, obrigada pelo convite, porque eu, como tínhamos falado um pouco, noto que esta altura do planeamento e depois do nascimento dos filhos é uma altura que de facto marca a vida do casal. E esta questão da fertilidade também, consequentemente, marca o crescimento e a vida do casal. Quando o envolvimento neste processo da busca pela fertilidade não é sentido como equilibrado, eu acho que uma das coisas importantes é que nós percebermos o que é que está a bloquear o outro. Porque, como tu dizias, no plano do consciente, no plano do racional, há um envolvimento, há uma vontade. Também quero, ou também estou envolvido, ou também é esse o caminho que eu quero para nós. Só que muitas vezes pode haver bloqueios que estão ligados às crenças que estes tratamentos às vezes têm naquela pessoa. Ou, o que é que isto implica? Às vezes pode ser tão simples como exatamente porque estamos a fazer isto, porque estamos a fazer este caminho, eu sinto que tenho maior pressão para financeiramente corresponder e empenhar-me mais no meu trabalho, por exemplo. Uhum. E, portanto, eu acho que é tentar desconstruir de forma acolhedora e não de forma crítica, porque muitas vezes quando sentimos falta de alguma coisa, o primeiro impulso é dizer estás em falta, não é? Tentar dar a volta um bocadinho a isso e perceber até que ponto é que nós conseguimos acolher o bloqueio ou acolher o caminho de desconstruir o que é o bloqueio que está por trás disto, ou simplesmente ir a hospitais ou ver-te a fazer isso na prática é demais para mim. Não consigo neste momento. E, portanto, pode haver aqui vários tipos de bloqueios que, uma vez entendidos pelas duas partes, e é um caminho que muitas vezes até no autoconhecimento ainda tem de ser feito, não é? Mas uma vez entendidos, podem ser muito mais apaziguadores do que quando não são falados, quando não se descobre o porquê, não é? E só se nota a falta, porque na verdade depois ficamos só com a falta, com a ausência. Não é? Sim, é muito interessante porque isso que trazes, porque na verdade como é que eu sei que o outro não está comprometido, não é? O que é que me leva a tirar essa conclusão? E às vezes as mulheres, por acaso, partilham-me que os homens, normalmente é sempre esta conversa, que os homens parece que não estão tão envolvidos porque não querem falar sobre isso, porque emocionalmente até parece que estão um bocadinho desligados, nos insucessos também não se mostram emocionalmente vulneráveis e isso parece que não estão a sofrer com a situação, não é? Então é muito importante perceber o que é que me leva a concluir que o outro não está verdadeiramente comprometido também em algum aspecto, porque na verdade o facto dele ou ela emocionalmente parecer algo desligado não significa que assim o é, não é? Sim, às vezes o não expressar desilusão, por exemplo, pode ser um movimento consciente da outra pessoa para nós não nos irmos abaixo.
Para aquela pessoa não ir abaixo, o outro sente que ainda tem de estar mais positivo, mais quase diminuir a intensidade do que está a acontecer, que é uma coisa tão intensa já e que o outro pode sentir, é o meu papel ajudar a que isto não seja o fim do mundo. E, portanto, vou relativizar, vou dar menos importância, vou mostrar que há outras coisas na vida, não é? Quando isto não é conversado, nós digo, do lado, como estavas a dizer, que muitas vezes é das mulheres, ficamos só com isto não é importante para ele. Para ele realmente há outras coisas que são mais valiosas. Não foi assim uma desilusão tão grande para ele como foi para mim. E depois também é preciso perceber que muitas vezes o não falar sobre as coisas está relacionado com o perigo que implica falar sobre as coisas e não com o desinteresse, não é? Ou seja, o que é que acontece quando de facto conseguimos falar sobre isto? Torna-se mais real, fica mais pesado, vamos tocar em emoções difíceis de gerir. E muitas vezes a retirada do diálogo tem a ver com isto, com a incapacidade de lidar com o que acontece quando entramos no diálogo. Não é? Sim, 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 sim. E já agora que te ouço dizer isso, será que aqui há alguma pista, alguma estratégia que possa ajudar não só a desconstruir essas crenças, que perguntas é que podem ser feitas um ao outro nesse sentido, ou até como tornar esse diálogo mais possível de acontecer e, não é, e de proporcionar esse espaço de abertura, ainda que possa gerar essas emoções difíceis, como estavas a dizer? Sim. Eu acho que, eu sou suspeita, mas eu acho que o acompanhamento com uma terceira pessoa, em terapia ou em aconselhamento, que possa ajudar a decifrar o que estamos a sentir ou o que estamos a pensar, é um passo importante e pode ser um passo que ajuda a mim a ver o outro, que nos ajuda a vermos-nos mutuamente. Antes disso, se calhar, acho importante tentar perceber, em vez de estarmos sempre encravados no porque é que ele está a fazer isto ou porque é que não está a fazer isto, tentarmos perceber o para quê, qual é que é o objetivo de agora que eu precisava tanto dele, ele estar mais horas no trabalho. Para que é que lhe serve ausentar-se da parte médica, por exemplo, da parte das consultas, que tínhamos falado um pouco, que é, na verdade, muitas vezes quando se sente esta ausência, não é? E claro que isto não é óbvio e claro que isto muitas vezes implica entrarmos os dois nesta pergunta do para quê? O que é que eu estou a evitar com isto? Porque é que me serve a mim o estar ausente quando no plano da consciência eu estou presente? Eu estou com a mesma vontade, não é? Se falarem comigo eu consigo dizer que sim. Exato. Ou para que é que me serve o não estar disponível para fazer os exames que me são pedidos, não é? É muito interessante trazer de facto essa pergunta, porque aí vai à causa, até mais emocional normalmente, não é? Essa crença que pode estar mais enraizada e que pode disputar até um diálogo frutífero e que possibilite chegarem mais a um consenso e a outra parte perceber emocionalmente o que é que está ali por trás, não é? Sim, muitas vezes perceber que as atitudes do outro demonstram mais o que o outro acha que nós precisamos do que o outro realmente quer dar. Às vezes, o desvalorizar, o tirar o foco, o tentar, muitas vezes, tentar que seja introduzida na nossa vida alguma normalidade. Que a vida continue, que continue a acontecer, continuar a trazer para casa outros problemas diferentes, que pode ser visto por um dos lados como falta de interesse e falta de envolvimento, pode ser mesmo outra pessoa a pensar, eu tenho de compensar esta sobrevalorização do que está a acontecer. Até por crenças antigas, porque nós podemos ter, por exemplo, uma crença de que quanto mais falarmos sobre isto, mais difícil vai ser engravidar. É o stress e porquê? E, portanto, eu tenho de trazer aqui alguma folga nesta, estarmos sempre a pensar sobre isto. Não é? Sim, ou mais comprometida vai ficar a nossa relação saudável, não é? Sim, Porque estamos sim. sempre a falar de problemas e sempre a trazer este tema e parece que não existe mais nada para além disto. Sim, sim. E depois outra questão que eu acho que é importante é pensar e tentar conversar sobre os tempos em que as coisas acontecem, porque de facto pode haver um tempo menos disponível e que não implica que haja sempre uma indisponibilidade, não é? Pode haver de facto, tanto por circunstâncias externas como por circunstâncias internas, um tempo da preparação para o processo em que não estamos os dois na mesma linha, não estamos os dois com tanta força ou com tanta disponibilidade, não é?
Sim, falas, por exemplo, de mesmo fisicamente, materialmente, não existir tempo para acompanhar no tratamento, nas consultas, não é? Porque eventualmente pode até haver algum foco naquele momento no trabalho ou noutro Sim, projeto. sendo que a parte financeira também pesa, não é? E muitas vezes um dos elementos do casal sente-se mais responsável pela parte profissional ou financeira. Uhum. Eu digo um dos elementos porque muitas vezes até oscila consoante a fase de vida, não é? Às vezes é um e depois é outro. E esse que está mais comprometido financeiramente ou que se sente mais comprometido, talvez veja ali esta situação como um acrescer de responsabilidade e, portanto, talvez não seja uma fuga, mas um foco em algo que sente que está a fazer pelos dois até, não é? Sim, e que demonstra que está envolvido e Sim, comprometido com o sim, projeto, apesar de naquele olhar, naquela perspectiva do outro poder não estar, não é? É muito sim. interessante, de facto, porque só quando existe este olhar na perspectiva do outro é que se conseguem aqui, no fundo, haver uma aproximação e Sim, alinhamento neste projeto. sim, acho que é um mergulho em conjunto. Ou seja, acho que é uma coisa. Às vezes nem os próprios podem perceber que estão a fazer isto. Está tudo bem, por isso é um desafio e um passo de coragem dos dois tentarem perceber o que é que está a acontecer e porque é que isto não muda, não é? Porque é que isto está a acontecer agora. Uhum. Então, se pudesses dar assim um conselho, assim, último, só para fechar esta pergunta, o que é que tu dirias que é mesmo assim relevante reter e que pode dar resposta a este desafio? Eu acho que talvez o fundamental em todas estas nuances que nós falamos, talvez seja fazer a pergunta do para quê. Para que é que isto está a acontecer? Para que é que nós perpetuamos este comportamento? Uhum. Não é? Boa. Obrigada, Margarida.